Quantos de vós é que já sentiram que não vale a pena continuar? Quantos é que já sentiram que correu bem, foi bom, mas não dá mais, não tenho mais forças, a vida plena que eu pensava que iria conquistar não foi alcançada, não está a ser, a vida está difícil, não dá, não dá para continuar. Há quem viva esses momentos de forma muito pontual e há quem viva de forma permanente nesse sentimento. Quantas vezes é que já sentiram como se fossem grãos de areia nas mãos de Deus e vocês são aqueles grãos que não ficam na mão, que simplesmente desaparecem entre os dedos? Amigos, temos que vos dizer que se já passaram por isso, não estão sós. Grande parte da humanidade experimenta esses sentimentos de forma pontual ou regular, mas experimenta-os. Não estão sós. Não são aberrações. O que pode acontecer é que a pessoa que está ao vosso lado, ou as pessoas que conhecem, têm dificuldades em verbalizar quando chegam a esse momento. Então, quando vimos à igreja, colocamos a roupa de domingo, seja ela qual for, e sorrimos. Quando na realidade por dentro estamos consumidos por tristeza, por mágoa, por falta de esperança. Mas também vos tenho que dizer que isso não é nada de novo, não é algo dos tempos modernos. Se forem à palavra, ao tempo em que Jesus caminhava presencialmente junto aos seus discípulos, vocês vão encontrar a mesma expressão de dor, de sofrimento nas pessoas que viviam naquele momento. Este sentimento negativo pode ter várias origens. Pode ser uma doença que nos consome há tanto tempo que chega à altura de dizer: bem, já não consigo mais, Senhor, leva-me. Pode ser uma traição de alguém muito querido, daquele Judas que passou pela nossa vida. Pode ser uma infância difícil, dura, onde não foi possível ser criança. Porque desde cedo a correção ou a violência estiveram presentes. Podem ser coisas mais simples, simplesmente uma apatia. Vivemos num mundo onde é fácil ser apático. E passamos a viver diante do computador ou da tela e simplesmente deixamos de viver para sobreviver cada dia. E isso vai nos corroendo. As causas para chegarmos a um momento da nossa vida em que parece que nada faz sentido podem ser muitas, mas as consequências daquilo que nós vivemos, essas costumam ser quase iguais para toda a gente. Desilusão, um sentimento profundo de desilusão com a realidade. Uma autoestima muito baixa. Mesmo muito baixa. Qualquer coisa que é dita na nossa direção é levada tão a peito que nos consome e quase destrói. Quando isso acontece, a baixa autoestima, quando ela ganha peso na nossa vida, nós começamos a esquecer quem nós somos em Deus. Nós perdemos o nosso senso de identidade, quem nós somos em Deus. E quando isso acontece, é muito fácil nós cairmos num processo de depressão ou de burnout. É muito fácil chegar a esse ponto, porque parece que a ladeira nunca mais acaba. Começa a descer, ganhamos velocidade e não há como parar ladeira abaixo. E então quando chegamos a esse ponto, normalmente podem acontecer duas coisas. A primeira é, nós dizemos, desisto. Vou sobreviver cada dia
E isto não vai melhorar mesmo. Isto acontece muitas vezes. Mesmo dentro das igrejas, pessoas estão tão cansadas, emocionalmente desgastadas, espiritualmente enfraquecidas, que a única coisa que esperam é sobreviver. E que não seja durante muito tempo. Mas há outra possibilidade. Quando a ladeira está a descer, é dizer: ok, chega. Eu agora vou tomar a vida nas minhas mãos. E eu vou conseguir sair desta. Porque já não aguento mais isto. Alguém já passou por esse momento? É que o segundo pode parecer bom. Só que tem um problema. Nós achamos que nós vamos ser capazes. E se a nossa mente não for transformada, nós não vamos ser capazes durante muito tempo. Sabem porquê? Porque nós gostamos de novidade. Aceitar a novidade é relativamente fácil. Principalmente se a novidade nos disser: se seguires este método, as consequências para ti serão positivas e serão estas. E nós dizemos: uau, boa. Só que se a mente não muda, nós voltamos aos velhos hábitos, porque nos cansamos rapidamente. E então voltamos ao ponto de partida com uma dificuldade acrescida. É que vamos poder dizer da próxima vez: eu já tentei e não consegui. E quando repetimos isto muitas vezes, há de chegar um momento em que vamos dizer: eu já não quero tentar mais, porque sempre que eu tento eu espalho-me ao comprido. Já não há esperança para mim. Deus faz milagres. Deus faz milagres na vida dos outros. Mas na minha, eu não sou digno que o milagre aconteça na minha vida. E começamos a confundir a vontade de Deus com aquilo que é o nosso caminhar. Hoje vamos encontrar uma personagem central nos textos que vamos ler. Que são dois juntos, mas são dois textos separados. Duas histórias separadas no mesmo texto. Nós vamos encontrar a personagem principal é Jesus. Mas o instrumento que Deus vai usar é Pedro. E vamos ver como vidas destruídas, completamente destruídas, podem ter salvação e restauração quando a figura central passa a ser Jesus. Então, olha para a tua vida e vê até que ponto é que estás envolto em dor e sofrimento e falta de esperança. Pensa também em todas as vezes que já tentaste. E quando tentaste, se na realidade não houve aquele momento em que isto está a correr bem. Não é, vai ser desta vez. Mas depois, por algum motivo, a técnica, o método, a tua consistência não foram suficientes para manter a tua vida emocionalmente estável. E voltaste a fracassar. Se achas que não há salvação para ti, escuta as histórias que hoje vamos ler. Porque se Jesus fez isto por Inês e por Tabita, acredita que Ele está disposto a fazer o mesmo por ti. Vamos ler? Convido-vos a ler Atos 9, 32 a 43. Sentem que estão numa cama há tempo demais e que não conseguem movimentar-se? Sentem que já morreram espiritualmente e que nada vos pode levantar? Conhecem alguém que esteja na mesma situação? Pois bem, é para nós hoje. Se não estão assim e não conhecem ninguém assim, preparem-se, porque vai chegar um momento em que vão conhecer. Preparem-se. Porque o nosso papel não é fazer cultos de domingo, é levar a palavra da salvação a todos aqueles que não conhecem Jesus ou que estão frustrados com a sua vida ou que estão cansados e precisam de voltar para a casa do Pai. Esse é o nosso papel. Então, é para nós hoje, o versículo 31 que nós não lemos, diz-nos: a igreja
vivia em paz por toda a região da Judeia, da Galileia e de Samaria. Tornava-se cada vez mais forte, aumentando o número com a ajuda do Espírito Santo, vivendo com grande respeito pelo Senhor. E quando nós lemos este versículo, podemos esquecer-nos os restos dos versículos que estão antes, no capítulo 9. A igreja vivia em paz e crescia. É bonito, não é? Mas se lerem os versículos antes, vão ver que Paulo teve que fugir de Jerusalém, porque iam matá-lo. Nós confundimos paz e a igreja crescer com conforto. E não há conforto nenhum nestes primeiros tempos da igreja cristã. Há consagração, há dedicação, há perseguição. Mas a igreja vivia em paz porque sabia quem era o seu Deus. E o que o texto nos diz é que isso acontecia por duas coisas. Porque vivia em grande respeito pelo Senhor. Eu não sei se hoje nós temos consciência do que é que significa esta palavra, respeito. Porque vivemos numa sociedade onde tudo é volátil, tudo depende da nossa interpretação. Mas o texto diz que a igreja vivia em respeito pelo Senhor, cumprindo os seus mandamentos, seguindo a vontade de Jesus. E que por causa disso, diz as palavras antes, o Espírito Santo é que guiava a igreja. Era por isso que a igreja vivia em paz. A igreja dentro de si vivia em paz, porque quem guiava não era o A, B ou C, era o Espírito Santo. E se o Espírito Santo guiar esta igreja ou guiar qualquer igreja sobre a face da terra, vos garanto, não vai haver divisão entre cristãos. Não vamos dar testemunho negativo de que evangelho que queremos nós. Porque é o Espírito Santo que guia. Mas enquanto não respeitarmos verdadeiramente o Senhor, haverá divisão dentro da igreja de Cristo. E quem olhar para nós não vai querer ser igual a nós. Porque divisão qualquer pessoa encontra fora da igreja. Se nós não nos diferenciarmos em nada daqueles que nos rodeiam, ninguém vai querer seguir a Jesus. Porque não temos nada de novo para dar, a não ser as palavras de mais um homem, que até parecia que fazia coisas interessantes, mas que na prática não muda nada daquilo que é este mundo em miséria. Então, viver em respeito. E quando vivemos em respeito pelo Senhor, o Espírito Santo guia-nos. E a igreja de Jesus vive em paz. E, apesar da perseguição, o texto diz que Pedro, que estava em Jerusalém, decide sair de Jerusalém. E vai para Lida, que fica a 45 quilómetros mais ou menos de Jerusalém. Hoje 45 quilómetros é no instante, certo? Naquela altura não era bem assim, porque eu não sei se alguma vez andaram 45 quilómetros. Só de pensar em fazer a maratona desisto logo. Deixo isso para quem tem aptidão para o desporto. Ele andou 45 quilómetros e foi a Lida para ver o quê? Diz o texto, ver os santos. Pedro amava a igreja de Cristo ao ponto de andar pela região da Judeia, da Galileia, vendo os santos. E quando chega a este lugar, ele sabe que há um homem. Ele encontra um homem que é Enéas, que está há 8 anos numa cama. Agora, o texto é fantástico. Porque o texto começa a dizer, Pedro sai de Jerusalém para ver os santos, certo? Aqueles que se afastaram para seguir Jesus. Mas depois não diz que Enéas está entre os santos. Diz que Tabita era uma crente. Mas sobre Enéas não diz nada. Diz que Pedro o encontrou. Não sabemos quem é Enéas, não sabemos quem é a sua família, não sabemos se era crente, não sabemos se tinha propensão para ser crente. O que sabemos é que Pedro encontrou Enéas. E ele estava há 8 anos, sem se conseguir mexer, devido à sua situação. E ele encontra Enéas e diz-lhe, Enéas, Jesus Cristo cura-te, levanta-te e faz a cama. Enéas, querem colocar o vosso nome? Aqui?
Adão, Diogo, Ruth, Paulo, e podia continuar. Jesus Cristo cura-te. Levanta-te, faz a cama. O que é que seja, amigo, que te está a manter preso numa procrastinação que não termina, não é capaz de fazer frente ao nosso Deus em Cristo Jesus. Sabem quem era este Pedro? Querem qual versão? Querem a versão do Pedro que foi ter com Jesus, mas a versão a seguir que se afundou? Bem, eu não conheço mais ninguém para além de Jesus que tenha andado sobre as águas. Pedro foi esse homem, mas logo a seguir duvidou. Ele estava a andar sobre as águas e quando estava a andar duvidou. Querem o Pedro que não conseguiu não abandonar Jesus? Querem o Pedro que criticou Jesus pelo caminho que estava a seguir? Essa é uma imagem de Pedro que temos nas Sagradas Escrituras. Mas depois temos outra, que é o Pedro que amava tanto a igreja, que se tornou tão importante para a igreja que as pessoas traziam os doentes para Jerusalém, porque a sombra de Pedro era suficiente para que as pessoas fossem curadas das suas enfermidades. Era o Pedro que fazia frente às autoridades judaicas, mesmo sabendo que podia morrer como o seu mestre. O Pedro, do qual estava diante de Ananias e Safira, quando eles morreram, mas que amava profundamente a Igreja de Cristo. E todos aqueles que olhavam para Pedro compreendiam que estava ali alguém que seguia os ensinos, que era temente a Deus e que tinha a autoridade de Jesus Cristo para fazer o que fazia. É este Pedro que está diante de Inês. Não sabemos nada sobre Inês, mas sabemos que a palavra de Pedro foi suficiente para que Inês fosse curado. Achas que a tua vida não tem forma de ser diferente? Exteriormente as circunstâncias podem não mudar, mas o teu coração pode mudar se encontrares o Evangelho da salvação. A história não nos conta o que é que acontece com Inês a seguir. Mas o texto diz que as pessoas, ao verem o que tinha acontecido, creram no Senhor. A primeira coisa que quero que saibas hoje é que até o mais desesperado dos seres humanos pode ser curado se encontrar a palavra viva que é Jesus. O mais desesperado, aquele que acha que não tem possibilidade nenhuma. O texto não diz que Ineias fosse santo, que fosse uma excelente pessoa, que tivesse muita fé. O mais desesperado do ser humano pode ser curado por Jesus, porque a cura não depende de nós, depende de Jesus. Quando estiveres no mais profundo dos vales, quando achares que já não há salvação para ti, quando as trevas te rodearem, não te esqueças que tu não és suficiente, mas Jesus é suficiente. Jesus é suficiente na nossa vida. Sei que pode parecer difícil acreditar nisto quando as forças desaparecem. É difícil nós termos confiança quando já não há mais forças para poder continuar. Mas então digo-te, prepara o caminho para quando lá chegares. Rodeia-te de pessoas que têm fé em Jesus, que vão caminhar contigo, que te vão acompanhar nos momentos de alegria, mas que não te vão deixar sozinhos nos momentos de tristeza, de dor, de falta de esperança. Eles serão como aqueles 4 homens que quando tu não conseguis andar, eles vão levar-te ao colo à presença de Jesus. Mas tens que preparar o teu caminho agora. Porque estás à espera de ficar na miséria para aí conseguir rodear-te de pessoas que te vão levar aos pés de Jesus. Sim, pode ser tarde, porque vais estar sozinho. Lê a palavra. Rodeia-te de pessoas
que conhecem Jesus. E nos momentos em que as trevas te rodearem, serão eles a levar-te até à luz que nasce em Jesus Cristo. Então, hoje, eu não sei se tens esses amigos na tua vida. Há 15 dias perguntava a um jovem se ele conhecia alguém que daria a sua vida por ele. E ele não tinha resposta para dar. Ele achava que não. Faço-vos a mesma pergunta. Tem alguém que dê a vida por vós, se fosse necessário? Rodeiem-se de pessoas capazes de dar a vida por vocês. Não precisam ter 30 ou 40 pessoas assim. Mas rodeiem-se de pessoas que o vão fazer se for necessário. E se disserem não há ninguém assim, comecem por Jesus. Porque nós todos dizemos Cristo deu a sua vida por mim. Mas conseguem dizer de forma pessoal Cristo deu a sua vida por mim para que eu tenha vida. Aquele jovem não conseguia dizer isso. Porque sabia a teoria, mas depois não conseguia acompanhar isso na prática. Comecem por Jesus, rodeiem-se de pessoas que darão a sua vida por vocês. E então, quando vocês não conseguirem andar, serão as pessoas a levar-vos ao pé de Jesus. Porque o texto continua. O texto diz que numa cidade perto de Lida, Jafa, havia uma mulher que morreu, mas Pedro não sabia nada disto. O que Pedro sabe é que 2 homens foram ao seu encontro e dizem que ele necessitava de ir à cidade, que ficava a cerca de 25 quilómetros de Lida. E o texto não diz que os homens explicaram o que é que estava a passar, os homens só disseram, é importante que venhas connosco. E Pedro foi. Hoje estamos tão agarrados ao nosso conforto que tem alguma dificuldade em entender muitas vezes o que é que isso significa. Porque vê a tua vida, se alguém chegar ao pé de ti com o mesmo desafio, quantos de nós é que saímos do nosso conforto? E volto-vos a dizer, dentro desta sala todos nós somos heróis. Porque vivemos a teoria. Lá fora, quando saímos daqui. Pedro foi. Porque havia santos que bateram à porta e disseram, nós precisamos de ti. Pedro saiu do conforto. E isso vai levar a vida. Não só a uma mulher, mas a toda uma comunidade. Pedro saiu, foi com estes homens, e enquanto chegou a Jafa, havia uma mulher, Tabita, que tinha morrido. E esta mulher era muito amada. Era muito amada porque ela seguia a Jesus, era uma discípula comprometida com Jesus. E as pessoas olhavam para Tabita e elas viam a consagração que ela levava. Tabita era uma discípula comprometida, era uma mulher que era muito amada, porque ela servia. Ela colocava-se ao serviço do reino. O texto diz que ela passava a vida a fazer o bem e a ajudar os necessitados. E quando ela morreu foi isso que foi reconhecido. Tu podes dizer hoje, se morreres hoje, que serás reconhecido assim. Se morreres hoje, como é que serás reconhecido? E não estou a falar daquelas frases que muitas vezes são ditas em funeral, parece que nos esquecemos de como é que é a pessoa, porque o que queremos é transportar o imaginário de quem está a escutar, não para aquilo que a pessoa era, mas para aquilo que gostávamos que a pessoa fosse. Se morreres hoje, qual é o testemunho que vão dar de ti? As pessoas vão dizer, uau, esta pessoa era uma discípula de Jesus, é um discípulo de Jesus. Ele dedicava a sua vida a ajudar os necessitados. Ele servia quem estava ao seu lado. Ou vais ser conhecido como alguém que só vivia para o trabalho, não tinha tempo para os familiares, para os amigos, que não servia ao reino, que estava mais voltado para aquilo que eram as suas necessidades pessoais. Como é que, se morresses hoje, como serias reconhecido? Eu espero, quando chegar esse dia, ser reconhecido como Tabita. E eu sei que para lá chegar há coisas que tenho que mudar na minha vida.
E convido-te a fazer o mesmo. Se não consegues viver para além do teu umbigo, é a altura de deixar as coisas para trás. Porque não vais ser só reconhecido quando as pessoas estiverem à tua volta, ou à volta do teu corpo, no dia do funeral. Vais ser reconhecido no céu. Então, esta mulher era reconhecida pelo Evangelho, pela forma como vivia o Evangelho. E quando Pedro chegou, quando aquelas pessoas foram chamar Pedro, Pedro foi. Eu não estou certo do que é que eles esperavam de Pedro. Porque o texto não diz. Eu sei que nós conhecemos às vezes o texto e começamos a imaginar coisas que o texto não diz. O texto não diz quando foram chamar o apóstolo, que queriam que Pedro ressuscitasse aquela mulher. Agora, como Pedro estava perto e havia uma comunidade em luto, eles foram chamar Pedro para que o Evangelho fosse pregado naquele lugar. E Pedro foi. Só que ele juntou a pregação à ação. E não só falou do Evangelho, como mostrou o que é que o Evangelho podia fazer. E que não há nada neste mundo, não há nada neste mundo, nem a morte, que possa vencer Jesus. De outra forma, é a circunstância que estás a viver, seja ela qual for. Jesus pode vencer as tuas circunstâncias. A questão é se nós acreditamos nisso. Ou se dizemos, como falávamos ao início, sim, Jesus pode vencer as circunstâncias dos outros, mas eu não sou digno das minhas serem vencidas. Então volto a dizer, cada um conhece o seu passado, certo? Às vezes gostávamos de esquecer, mas se Deus permitir, chegará o dia. E será a bênção também para darmos testemunho de outra forma da nossa fé. Todos nós conhecemos o nosso passado. Eu acho que a maioria de nós pode dizer, há coisas que eu não tenho orgulho nenhum daquilo que fiz. Se eu pudesse, apagava da minha vida. Sou eu? Obrigado, Ruth. Obrigado. Então, todos nós poderíamos apagar parte da nossa vida. Mas Jesus não quer que nós apaguemos parte da nossa vida para fazer a transformação que Ele pode fazer quando nós nos encontramos face a face com Ele. É exatamente como somos. E ninguém está num patamar superior de ninguém. Ninguém pode dizer, epá, mas tu, devido ao que fizeste, tens que pedalar mais. Estamos todos no mesmo patamar. Todos igualmente pecadores, todos a precisar da misericórdia e da graça de Deus e todos prontos para viver uma vida cheia do Espírito Santo, se nos entregarmos ao Senhor. E quando Jesus chegar ao pé de nós, nós seremos restaurados. Não há cama que nos possa destruir, não há cama que nos possa continuar a manter presos e não há morte espiritual que não tenha o seu fim quando Jesus chega ao pé de nós. Não há. Seja qual for o momento que estás a viver, Deus pode transformar a tua vida. Rodeia-te de pessoas que terão fé quando tu não tiveres. Rodeia-te de pessoas que conheçam a palavra de Deus. E levanta-te. Levanta-te, sai da tua cama, sai da tua procrastinação, sai do ramo-ramo da vida que parece não te levar a lado nenhum. Sai daí, levanta-te, porque Cristo está contigo. Ou é preciso Jesus vir aqui hoje e fazer um milagre de cura para nós acreditarmos? É que se continuamos à espera de ter esse género de transformações, o texto bíblico é muito claro, essas transformações existiam para que as pessoas crescem. E nós podemos assumir, eu ainda não sou crente, eu não creio em Jesus ainda. E preciso do milagre para crer. Então estamos noutro patamar. Mas possamos dizer a Jesus o que é que precisamos para que Ele possa fazer. O texto
vai-nos dizer, quando isso aconteceu, toda a cidade passou a crer em Jesus. Então, quando nós formos transformados, não é só a nossa vida que vai ser transformada. É a vida dos nossos filhos, é a vida dos nossos pais, é a vida daqueles que nos rodeiam. E muitos irão crer porque a nossa vida foi tocada pelo Evangelho. Levanta-te. Faz a tua cama. Levanta-te, estás curado. Levanta-te, a morte não tem poder sobre ti. Levanta-te. Jesus Cristo está contigo. E glória a Deus por isso, porque não há nada mais extraordinário do que viver perto de Jesus. Há milhares de pessoas à nossa volta que ainda não conhecem Jesus. Nesta cidade. Há milhares de pessoas que ainda não encontraram forma de sair da sua cama. Há milhares de pessoas que ainda não encontraram forma de sair da sua morte espiritual. E cabe-nos a nós ser os Pedros dos tempos modernos. É tempo de sairmos. Levanta-te e vai! Para que esta cidade possa crer. Para que a nossa sociedade possa crer. Levanta-te e vai! Independentemente do teu estado, levanta-te. Faz a tua cama e vai. Não serão os nossos governantes a mudar o nosso país. Não será o tamanho da nossa conta bancária que vai mudar o nosso país. Quem vai mudar a vida de pessoas é Jesus Cristo. E para isso, os discípulos de Jesus têm que ir visitar todos os santos e falar do Evangelho. Ainda há muito para fazer. A pergunta que te faço é se queres pertencer àqueles que Deus vai usar. Se queres, então levanta-te e vai. Temos tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus. Tenho que vos dizer, vocês podem não saber se há pessoas ou não que dão a sua vida por vocês. Se nós temos essa dúvida neste lugar, nesta manhã, alguma coisa se passa com a Igreja de Cristo. E não é nada de bom. Se dentro de uma igreja não sabemos que há pessoas que estão dispostas a dar a sua vida por nós, a Igreja de Cristo está a falhar. E nós temos que ser transformados. Temos que dobrar o joelho em oração. Temos que consagrar a nossa vida. Porque ser irmão ou irmã não é um título que usamos quando não sabemos o nome. Se é assim, por favor, deixem de tratar-se por irmãos. Ser irmão ou irmã é estar disposto a caminhar até ao fim. E temos de aprender a fazer isso. Para que haja vidas transformadas e as pessoas que olhem para nós possam ver como eles se amam. E queiram juntar-se ao grupo. E a Igreja de Cristo possa crescer. Porque é temente a Deus, porque respeita ao Senhor e deixa que seja o Espírito Santo a guiá-la. É um enorme desafio, mas não conheço um sítio melhor onde estar. Que seja Deus a guiar-nos como igreja e de forma individual. E começa a escolher pessoas para te rodearem, para que no dia em que as trevas prevalecerem, possas saber que são só momentâneas, que onde há um pouco da luz de Cristo, não há trevas que possam imperar na tua vida.